Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? A gente tem muitas pessoas que têm dificuldade em pregar, têm dificuldade em falar de Jesus, do amor de Deus, né? Mas não era para ser difícil para todo mundo, era para ser fácil para todo mundo, né? Que da mesma forma que você foi resgatado, da mesma forma que Deus nos resgatou, a gente tinha que ser espontâneo para falar. E nós dificultamos falar de Jesus porque queremos criar métodos, né? A homilética, a exegese, a hermenêutica, né? E é verdade que eu fico vendo algumas histórias na Bíblia, né, como que pregava-se o Evangelho, falava-se de Deus com uma naturalidade, uma simplicidade tão grande e impactava as pessoas. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo impacte sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo ele venha impactar a sua vida de maneira que você venha falar do amor de Deus, até para aquele que você nunca teve coragem de chegar até ele, que Deus quebre toda timidez na sua vida, em nome de Jesus. Aí você possa expressar esse amor de Deus para essas pessoas também. Eu vejo assim, que Deus é tão grande, tão misericordioso conosco, né, de nos levar para uma viagem, nos trazer em paz, segurança, sem correr nada. Ao mesmo tempo que haja qualquer adversidade no meio da trajetória, no caminho, né? A gente tem certeza que Deus está no controle de tudo da nossa vida. Né? Quando eu estava viajando, a irmã Juliana estava fazendo uma cirurgia, é assim mesmo. Né? Não importa que você está aqui hoje conosco. Né? Ninguém quer fazer uma cirurgia porque é hobby, né? Principalmente de enfermidade. Né? Às vezes quer dar uma mexida aqui ou ali, por hobby, por vaidade, mas quando é necessidade, ninguém escolhe a dia nem a hora, mas temos que ter certeza que a nossa vida está no controle de Deus. Então, porque seria fácil, seria muito mais fácil nós realmente falarmos de Deus com naturalidade, falarmos de Jesus, falarmos da vontade dEle, das leis, também dos mandamentos dEle, mas também da virtude e também das mordomias cristãs. Né? Amém ou não? Quinta-feira eu preguei sobre o poder da língua. Né? É interessante como a gente é provado logo em seguida. Né? E a mensagem passou, o Marota pediu para que eu pregasse um domingo. E eu domingo, qualquer desse domingo para frente, eu vou pregar, né, sobre essa mensagem. E eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Deus colocou no meu coração essa noite. Quando a gente vê esse teatro aqui, a gente fala sobre ver a aflição de Ana, né, onde Penina já tinha filho e tal, trazia aflição sobre Ana, né, brincando com o sentimento dela, com a alma dela, com a emoção dela. Eu sei que muitas pessoas passam por adversidades na vida, passam por emoções que marcam como um pesadelo. Né? Mas hoje eu quero trazer a você uma mensagem de Deus, para que você veja hoje 3 pontos de visão, 3 pontos de vista que pode mudar a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 7. Vamos começar em Atos 6, versículos 5 e 6, e depois nós vamos para o Atos 7. Atos capítulo 6, versículos 5 ao 9. Melhor. Atos capítulo 6, versículo 5 em diante. Todos encontraram? E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga comigo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga para quem está ao seu lado, você poderia trazer caneta todo o culto para você marcar a sua Bíblia toda. Bíblia não é para enfeitar, é para riscar toda. Não é para você
depois meditar e depois você, às vezes não lembra qual o versículo, mas você vai folheando e vai achar marcado ali, né? Então, mais uma vez, cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Diga comigo, obedecer à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, com que falava. Aleluia. Depois vamos continuar lendo. Então subornaram os homens para que disseram: ouvimos-nos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, cheio do Espírito Santo, cheio da glória. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças e louvor. No nome santo e poderoso de Jesus, teu Filho, nosso Senhor amado, Salvador da nossa alma. Pai, nós oramos, Deus, para que o Senhor dê ordem a teus anjos a nosso favor nessa hora, Pai. Acampa, Deus, como uma coluna de fogo ao redor deste ministério, desse santuário. Guarda os carros ali fora, os pertences, ó Deus, tudo que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, joga por terra todo intento de Satanás, toda a armadilha do diabo. Em nome de Jesus, se há alguma obra, Senhor, contrária neste lugar, seja cancelado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Manda fogo nas trevas, ó Pai, e dissipa todo o poder de Satanás em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, se há alguma cilada lá fora, para após o culto acontecer, desfaz em nome do Senhor Jesus, envia os anjos do Senhor, da parte de Miguel, Senhor amado, meu Deus, Senhor, guerreando as nossas guerras, ó Pai, lutando, Deus amado, as nossas guerras, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, teu anjo, Senhor, e o anjo da parte de Gabriel, venha trazer a revelação do céu sobre o teu povo nessa noite, Pai. Da mesma forma, Senhor amado, que ali aparece, meu Deus, a Ana, meu Deus, trazendo a revelação dos céus, que ela seria mãe. Meu Deus, nessa noite, traga uma revelação dos céus, para que venha dar frutos neste lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, impacta essa vida, essa família, em nome de Jesus de Nazaré. Nós não estamos aqui, meu Deus, numa roda de amigos, não estamos aqui, meu Pai, em um clube social, não estamos aqui, meu Deus, Senhor amado, numa convenção, não estamos aqui, Pai, cultuando ao Senhor. Nós não estamos em reunião, mas nós estamos no culto, Pai, ao Senhor Deus de Israel. Ó Deus que vivo e eterno está, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Querido Espírito Santo, toma lugar de honra nesse santuário. Abençoa cada vida, abençoa cada jovem, cada criança, meu Deus. Abençoa cada professor, cada líder, cada pastor, cada visitante nessa noite, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos, ó Pai. Nós não somos nada se o Senhor não for conosco, Pai. Nós não temos nada se do alto não for derramado nessa noite, Pai. Meu Deus, tira a religiosidade, o espírito de frieza neste lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja fervor no nosso coração, meu Pai, que venha arder os nossos corações nessa noite, Pai, que venhamos entender a Tua palavra, Pai, o Teu processo de transformação na nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te rendemos todo louvor e toda glória, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Pode bater palma, não paga não, é de graça. Pode bater palma, é para Jesus. É para Jesus mesmo. Graças a Deus.
Nós sabemos que, eu convido você, antes de começar a pregar, eu convido você a ler, este mês ainda, ler Atos dos Apóstolos, o manual da igreja para o século XXI. Foi escrito há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente 2000 anos atrás, mas é escrito para hoje, para a igreja Shekinah. Amém? Então comece a ler Atos 1, hoje à noite, depois que você for para casa, amanhã você lê mais 2 capítulos, 3. Leia Atos esse mês, em nome de Jesus. Quando a gente por essa mensagem, pela essa palavra que nós começamos a ler, a gente vê que os apóstolos, eles estavam por conta da obra, mas começou a ficar pesado para eles. Fazer tudo, servir, visitar, orar, pregar, né? E eles então fizeram um concílio e determinaram que eles iam arrumar 7 homens de boa reputação. Se você ler aqui no início, os capítulos, os versículos que antecederam o que eu li, você vai ver que tinha alguns requisitos, não é só porque apontou que era bonzinho, que era bonitinho, tinha um jeito para usar uniforme, não. Eles procuraram pessoas que eram cheias do Espírito Santo. A primeira qualificação é que tinha que, primeira coisa, acreditar na fé. A fé que eles pregavam, que os apóstolos pregavam, a fé de Cristo, que foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Primeiro, acreditar na fé, manter a fé, ter uma fé íntegra, uma fé que não abalava com qualquer coisa. E o segundo requisito era cheio do Espírito Santo. Não era simplesmente porque falava em língua estranha, porque até papagaio fala, mas é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é você não só falar em língua estranha, não só ter visões, não ter revelações, não ter dons, mas você derramar na presença do Senhor no momento de aflição, de angústia, de dor, sabendo que Ele ouve a oração de um justo. Cheio do Espírito Santo é você sabendo que de frente de um mar, Ele vai abrir o mar para você passar. Cheio do Espírito Santo é para você saber que você pode estar recebendo notícia ruim todo dia na sua vida, mas sabendo que a vitória vai chegar no amanhecer. Cheio do Espírito Santo, você não importa com as calúnias, com a fofoca, com a língua grande, com a inveja. Cheio do Espírito Santo, você sabe que o teu Redentor vive e no tempo dele vai se levantar a seu favor. Cheio do Espírito Santo é acreditar nas promessas de Deus no invisível. Não naquilo que você vê, que você pode pegar, carregar na sua bolsa, de pendurar do seu pescoço, dentro da sua maleta, mas pela fé você pode ser cheio do Espírito Santo. João Batista batizando em Jordão, a Bíblia diz que multidões se aglomeravam ali, e ele batizava em nome de Jesus, e de repente quem aparece? Jesus, enquanto ele estava pregando, batizando o povo da Judéia ali, a circunvizinhança toda ali, ele dizia assim, olha, eu estou batizando com água, e batizava o primeiro, e está batizado, vai na fé, batizava o segundo, ele começava a falar, eu batizo com água, mas virá um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Ele não tem poder, eu não tenho poder, mas Jesus está aqui neste lugar, e Ele pode batizar você com o Espírito Santo nessa noite. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar, meu irmão, simplesmente tendo a religiosidade. Cheio do Espírito Santo, você vai lá fora e vai dar, e você vai esvaziar. Aí você onde vai encher? Na presença do Espírito Santo, na congregação dos justos. E quando nós estamos cheios, não fazemos nada, reclamamos do louvor, reclamamos da pregação, reclamamos da igreja, colocamos defeito em todo mundo, porque nós estamos cheios, mas nós não fazemos nada. Come uma feijoada deliciosa e depois manda alguém te oferecer uma bacalhada. Você vai, não aguenta, porque você está cheio. Mas quando você esvazia, você queima a energia. Quando você dá um tempo, dá um espaço, o metabolismo vai trabalhar ali para aquela feijoada queimar e você vai começar a orar para aquela bacalhada não acabe para o dia seguinte, né? Mas quando você começa a fazer a obra do Senhor, você vai ter sede das coisas de Deus. Você vai ter sede das coisas de Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo na nossa vida onde o evangelho está parecendo, está sucateado. Essa expressão tem ouvido muitas vezes, mas é verdade. Eu vim de Lagoa Santa agora, à tarde, eu via jovens com Bíblia andando debaixo do braço, e falei assim, glória a Deus. Ainda tem gente que usa Bíblia, porque muitas vezes, não estou falando de Bíblia eletrônica, tablet e tal, irmão, mas como é importante você ter a Bíblia escrita na sua vida. Carregá-la no seu carro, carregá-la na sua viagem, tê-la. Não adianta ter só ali, sabe por quê? Ali apaga, você perde esse negócio, você perde, pode dar um pano, um vírus, qualquer coisa parecida. E quantas vezes você abre a Bíblia no seu tablet e tal, tem 10 mensagens de comércio querendo entrar.
Está ali a Bíblia digitalizada e tem ali uma propaganda de alguma coisa, até de mulher seminua, aparece. Porque eles não pedem licença para entrar. Aleluia. Nem. Quando a gente vê assim, quando os apóstolos procuravam, eu imagino assim que eles procuravam a dedo. Ainda era muito novo, tudo muito novo para eles. Talvez para você tenha tudo muito novo também, a sua caminhada. Mas eu quero falar algo tremendo. A Bíblia diz aqui em Atos que eles perseveravam unânimes em oração. Se você não tem força, ligue para alguém que você sabe que é crente, mais do que você, e peça para estar orando por você. Não precisa expor a tua vida, que às vezes ele não é capaz de discernir aquilo que ele pode falar, aquilo que ele não pode, mas peça para orar com você. Chore na presença do Senhor, derrame na presença do Senhor. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não tem os olhos tapados, nem os ouvidos tapados que eu não posso ouvir, nem tampouco os olhos vendados que eu não posso enxergar, e nem os braços encurtados que eu não possa estender, que eu não possa agir. Unânimes em oração, eu posso estar longe, eu posso estar lá na Bahia como estava, você aqui, mas nós podemos ter um propósito, porque o Espírito Santo que habita em mim pode habitar em você. Porque a Bíblia diz que andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com o outro, e o sangue do Cordeiro nos purifica. O sangue de Jesus não é sangue de bode, de galinha preta, não é nada comprado, não é nada enfeitiçado, encantamento sobre a tua vida, meu irmão. É a fé pura, genuína. Você não precisa ter um vidrinho de água do Jordão. Você não precisa ter um saquinho de sal do Mar Morto. Você não precisa ter uma rosa. Meu irmão, quem tira o pecado da tua casa é você, pelo poder da palavra. O pecado não sai se você não quiser. O diabo não sai se você não resistir. O mal não sai se você fugir da aparência dele. Foge da aparência do mal, você vai ser abençoado. Tem pessoas novas na igreja, já contei isso aqui, mas todo dia que eu saía do meu trabalho, eu passava ali na Padre Eustáquio, na esquina de Rua Progresso, e comia ali uma língua, uma moela, e tomava uma pinga ou 2 cervejas e ia embora para casa. Hoje que eu me converti, eu não passei mais por aquela rua, eu passava pelo Pedro II. Até eu saber que eu não podia mais passar ali. Apesar de que eu parei de beber antes de converter. Dando um exemplo para você entender. Estou pegando um exemplo que já não valia para mim. Eu já tinha parado de beber. Mas de repente eu podia passar lá e comer um tira-gosto. Aí algum conhecido, algum colega, não, rapaz, só uma. Não é verdade? Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você fala assim, basta. Basta. Não quero, não vou. Você resiste o diabo, ele foge de vós. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Coríntios que 1 Coríntios 13, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Cheio do Espírito Santo, tem gente que interpreta o seguinte: cheio do Espírito Santo é a igreja que faz muito barulho. Igreja que faz barulho não quer dizer que tem poder, não. Igreja que tem poder é a igreja que bate no peito e fala assim: eu sou pecador, eu preciso consertar minha vida. Poder vem no arrependimento. Certa feita me convidaram no início do ministério. Pastor, vamos a uma igreja aí que está só fogo. O Espírito tem liberdade lá, pula de banco em banco. Voa igual o Airbus 300. Me chamaram tanto para ir que eu fui. Fui de camisa de manga curta, fiquei tranquilo lá atrás e falei: Deus, se o Senhor não está aqui, não deixa ninguém nem pôr a mão em mim. E o movimento daqui, o movimento dali. O Espírito Santo falou assim: eu estou lá fora, eu não estou aqui dentro. Por isso que Apocalipse 3, capítulo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei. Quer dizer, se for convidado, meu irmão, o Espírito Santo, ele é santo, ele é gentleman, ele é sensível, você pode resistir ao Espírito Santo, como diz em Atos 7, 51. Homens de duro serviço, porque resistir ao Espírito Santo. Ficam alicerçados em religião, ficam alicerçados em dogmas, ficam alicerçados em visões, ficam alicerçados em sonhos, ficam alicerçados em profetas e profetisas, sendo que Deus não falou nada. E resistindo o Espírito Santo.
O Espírito Santo fica piscando como um farol. O Espírito Santo fica sinalizando o laranjado para você estar atento, porque a hora que ficar o vermelho já aconteceu. Amém? A gente vê o poder de Deus. Os apóstolos, eles a dedo, escolheram ali 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Eu imagino que esses homens andavam dia e noite, porque a Bíblia diz que a igreja cresceu sobremaneira. E a igreja não era, meu irmão, assediada por políticos. A igreja não era assediada por governadores. A igreja não era assediada por comerciantes. A igreja era apedrejada, perseguida e maltratada. Essa época agora já começam os políticos ligando para pedir, para visitar a igreja. Altar é lugar de palavra, revelada pelo Espírito Santo de Deus. A gente chama de altar, força da expressão. Isso que chama púlpito, tribuna. Altar é você. Altar sou eu. Era o motivo de você dar um glória a Deus, aleluia, né? Dá mais um glória a Deus enquanto eu tomo água. Aleluia. E eu vejo assim, toda a história da igreja, desde Atos até o século passado, ou alguns anos atrás, meu irmão, é a igreja que tinha mais força. É a igreja que era perseguida desde o princípio até agora, há pouco tempo. Mas hoje não. Hoje a igreja está misturando com tudo. Está tudo na benção, porque tem que fazer meio de campo, né? A Bíblia fala que você tem que fazer de tolo para ganhar os tolos. Não é ser tolo. A Bíblia diz que nós devemos fazer de fraco para ganhar os fracos. Não é ser fraco. Você pode sentir fraco, você pode sentir que não tem força, mas o que habita em você é maior do que habita no mundo. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Sabe por que ele está falando isso? Paulo está falando isso? É porque ele fala assim, quando você está forte, pensa que está forte, você confia no seu braço. Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem, que faz o seu braço, do seu braço o braço forte. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, que faz do Senhor teu braço forte. Ele está falando o seguinte, meu filho, quando você pensa que é forte, você acha que pode resolver tudo sozinho. Eu sou bonitão, bambambam, comigo não. Né? Mas quando você fala, Deus, eu não dou conta, eu não suporto. Sabe por que eu estou de pé até hoje, em 18 anos, para 19 anos de caminhada cristã? Sabe por quê? É porque o dia que eu estou fraco, eu sei que tem alguém guerreando a meu favor. O dia que eu penso que eu estou caído, Deus está me levantando como vinho novo. Ah, meu Deus do céu! Tem muita gente que olha para você e fala assim, acabou, está caído, acabou o chamado, acabou o ministério, acabou. Meu irmão, a hora que todo mundo pensa que acabou o vinho, Deus está entrando com vinho novo. Deus está entrando com missão nova, com graça. Tem hora que Deus permite você dar uma baqueada, talvez Deus permite você ir para a caverna, talvez Deus permite isso, sabe para que quer? É para Deus tratar na vida daquele que fala muito. Porque aquele que toca no ungido de Deus, meu irmão, quem trata com ele não é delegado, não é o próprio Deus. Porque delegado tem jeito, juiz tem jeito, política tem jeito, mas cair na mão do Senhor não tem jeito. Quando ele trava assim, ninguém abre, mas a hora que ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Desperta a igreja do Senhor. Aleluia. Maravilha de Deus. Homem cheio de fé, cheio do poder de Deus. Nos primeiros versículos fala que estava cheio do Espírito Santo. Mais embaixo fala que ele estava cheio do poder. O Espírito Santo é ruá, é o fôlego de Deus. Ninguém segura o Espírito Santo. Ninguém segura o Espírito Santo. Ninguém detém o Espírito Santo. O Espírito Santo não é de Assembleia de Deus. O Espírito Santo não é de Batista. O Espírito Santo não é de Presbiteriana. O Espírito Santo é de Metodista. O Espírito Santo é de um povo lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Por isso tem gente aqui
Tem humildes aqui, tem pequeninos nesse ministério, confundindo os grandões, achando que só esse tem Espírito Santo. Tem profeta neste ministério, tem pregador neste ministério, tem professor neste ministério, tem apóstolo nesse ministério, tem mestre nesse ministério, tem evangelista nesse ministério. Irmão, tem homens de Deus nesse ministério e mulheres de Deus nessa igreja. E quando você é chamado, prepare para a luta, meu irmão. Quando você vem para Jesus, prepare para a guerra. Não quer dizer que todas as coisas vão ser boas, não. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Mas não quer dizer que todas as coisas vão ser segundo a sua vontade, não. Então, quando você sabe a palavra de Deus na sua vida, você sabe, Pai, não é a minha vontade, estou passando por uma prova, mas eu sei que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Se está cooperando, Deus está formando seu caráter, está transformando a sua fé, mudando você. Alguma coisa Deus está fazendo em você. Aleluia. A igreja crescia de maneira sobrenatural. Agora levanta os religiosos endemoniados e começam a blasfemar, começam a caluniar, falar mal, falar mentira contra Estevão. Eles vão até o Sinédrio e dizem, olha, Estevão está falando blasfêmia contra o templo, contra as leis de Deus e contra Moisés. Depois você leia os capítulos, os versículos seguintes e o capítulo 7. Estevão, ele deu uma aula. Ele falou a Bíblia toda em 5 minutos, de Gênesis até aquele momento. Ele falou assim, esse Deus que eu estou pregando é o mesmo Deus que nos tirou do Egito, tirou os nossos pais, onde Deus prometeu a Abraão no início, e de Abraão veio Jacó, e Jacó foi levado através do seu filho José, 75 pessoas exatamente. E ele contando toda a história, ele foi navegando na história da palavra de Deus. E Deus deu a revelação a Moisés, o teu servo, no Monte Sinai, mas quando ele desceu, o povo contaminou o sacerdote chamado Arão, para que Arão construísse um bezerro de ouro. Ele descreveu toda a história sem falar nada errado. Como é que poderia falar blasfêmia? Aquele que conhece o Espírito Santo, ele não blasfêmia contra Deus. Só blasfema contra Deus quem não é crente, irmãos. Só endemoniados aí fora que falam de mal de Deus, mal da Bíblia e mal dos cristãos. Mas se tem cristão genuíno nessa igreja, se falar mal de você, vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Porque eu quero te falar, não estou amaldiçoando ninguém, não. Eu preguei isso quinta-feira, eu não estou amaldiçoando, não amaldiçoando. Eu estou falando o seguinte, que antes de falar de você, vão falar de Deus, porque você é a menina dos olhos de Deus. Antes de falar de você aqui na terra, meu irmão, primeiro bate lá no céu para depois vir cá. Não vai direto em você, não. Sabe por quê? Porque você não é seu mesmo. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Amém? Uma vez o meu filho foi numa mercearia, mais novo ainda, né? Ainda era pequeno, tinha 1,68 m com 5 anos de idade. O Henrique, jovem, então, foi comprar alguma coisa e voltou, o homem brigou com ele lá. Ele voltou e falou, pai, eu fui lá e tal, e o homem não quis trocar, então comprou errado, eu pedi para ele lá trocar, uma mercearia de bairro. Eu falei, fez isso com você, filho? Foi, vamos lá. Eu fui lá. Eu falei assim, meu filho está querendo trocar um negócio, você pode trocar para ele aí? Perfeitamente. Falei, ótimo, obrigado. Até já, vamos embora, meu filho. Ah, ele não quis trocar para mim. Não, filho, ele quis, é porque ele não entendeu. Quando você não consegue, o seu pai entra na guerra. Quando você não consegue, Jesus, o seu irmão mais velho, entra na guerra a seu favor. Eu sei em quem eu tenho crido. Quem está entendendo o mistério? Vamos embora para casa ou quer mais? Os que não querem, pode levantar, fica à vontade. Ninguém? Então quem quer mais?
cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ele discorre toda a palavra de Deus, até chegando no autor e consumador da minha e da fé de Estevão. Tem mais alguém aí que entra nesse negócio? Amém? O que eles fazem? Não concordam. E os acusadores estão lá. A Bíblia diz que Estevão é levado, arrastado para fora. Arrastado. Porque eles não queriam entender que já não era a lei que predominava, mas a graça estava alcançando tantos os judeus como gentios. Eles não queriam aceitar aquilo. E levaram Estevão para fora para ser apedrejado, arrastaram Estevão pelo cabelo, arrastavam Estevão como um cachorro morto. Aí começa agora os 3 pontos de vista que eu quero entrar. Aleluia. Atos 7, 55. Atos 7, 55. Vamos ler o 54. Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele quem, igreja? Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Primeiro ponto de vista, é o ponto de vista dos judeus, que eram legalistas, religiosos, o que eu falei antes. Primeiro ponto de vista, matar, apedrejar. Legalista, religioso, que não tem compromisso com a palavra, quer matar. Matar com palavra, matar com ações, matar com testemunho. Não é só pedra. Às vezes uma palavra, você mata a fé de alguém. Vai exortar, começa a chorar antes, junto com a pessoa. Exorta, mas exorta com carinho, com amor. Aleluia. Primeiro ponto de vista, o ponto de vista dos judeus, dos religiosos, dos legalistas, né? Matar e apedrejar. Segundo ponto de vista, é o segundo ângulo que eu coloquei aqui, Saulo. Aqui, a Bíblia diz que Saulo começa a ver, Saulo, ainda não era Paulo, começa a ter um ponto de vista da fé. A Bíblia fala aqui, depois você continua lendo, Paulo não entendeu aquele homem passando por aquele momento e tendo fé. Segundo ponto de vista. O problema na vida da gente, nós podemos encará-lo de algumas formas. Eu trouxe nessa pregação 3 pontos de vista. Mas na sua vida particular, você pode encarar de 2 formas o seu momento, a sua necessidade. Né? Uma oportunidade que você pode criar, uma derrota que você já tem. Quem é de Deus, derrota não está no vocabulário dele. Ele vai perseverar até o final. Até o momento final. Eu acredito ainda, eu continuo acreditando e vou continuar acreditando, já preguei isso várias vezes aqui, falei várias vezes, Deus, diga para o seu irmão, Deus pode agir até o último minuto da prorrogação do segundo tempo. Às vezes passou o primeiro tempo, passou o segundo tempo e nada aconteceu. E a prorrogação de 5 minutos ou 15 minutos, o que for, e passou o primeiro, o segundo, o terceiro, e não, calma aí. Deus ele vai agir ainda, nem que se for no último segundo do segundo tempo. Muitas pessoas que acham que Deus não dá outra oportunidade. Deus dá outra oportunidade. Deus dá outra oportunidade. Deus, na verdade, é Deus de oportunidades. Irmãos, segundo ponto de vista, Paulo começou a ver a fé de Estevão.
E terceiro ângulo, desse ponto de vista, é o ponto de vista do cristão, lavado e comprado com o sangue de Jesus. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 55, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Meu irmão, aquele momento ali, Deus já sabia que Estevão ia partir. O que Deus fez? Abriu os céus para ele. Ele começou a enxergar o céu, começou a ver o Senhor, Jesus sentado à sua direita. A Bíblia diz, meu irmão, que muitos chamam Jacó de enganador, de trapaceiro, disse aquilo, mas Jacó, a Bíblia diz que ele deitou, não tinha um colchão king size, não tinha um travesseiro de pena, mas ele pegou um tijolo, uma pedra, colocou ali, deitou e começou a sonhar com os céus. E de repente Deus abriu os céus, porque quando você quer sonhar com as coisas de Deus, Deus te dá os sonhos dele para você. E a Bíblia diz que Jacó começou a ver uma escada no céu, anjos subindo e anjos descendo. De repente esse anjo, meu irmão, esses anjos são anjos que levam as orações dos santos e trazem a resposta de Deus. A Bíblia diz que Estevão começou a ver o céu aberto. Eu imagino que mistério que Estevão estava ali, que ainda, Estevão estava vivo ainda. A sentença estava pronunciada, já estava ali delegada a morte dele. Não é verdade? A primeira vez que tive experiência com o mundo espiritual foi naquele Monte Palmares, em 97, onde me levaram, não era evangélico, me levaram para orar por mim ali. E lá quando eu cheguei, e a gente subindo, naquela época o monte não era cortado ainda, o monte era enorme. E quando nós estávamos subindo ali, eu já comecei a ver anjos. Anjos de 2 metros, 2,20 metros de altura, vestidos com ternos, todos elegantes, da forma que eu gostava naquela época também. E eu subindo com minha esposa e mais 3 crentes, que nós não éramos ainda, eu olhei para um, olhei para o outro, assim, só eu que estou vendo isso aí, eu estou ficando doido mesmo, não tem jeito comigo mais não. E quando fomos subindo ali, 2 anjos, um de um lado e do outro, balançou a cabeça para mim, eu olhei para todo mundo, ninguém viu nada. Eu falei assim, estou ficando doido mesmo, porque eu tinha acabado de sair do hospital psiquiátrico, né? Você sabe da história, quem não sabe? O testemunho completo está no site da igreja. E daqui a pouco mais 2 anjos. Daqui a pouco mais 2 anjos. E eu falei assim, vamos me matar hoje, está tudo tranquilo. Seguro tem dia, amanhã vai ficar bem. É isso que aconteceu naquela época. E como demos a mão ali, eu, minha esposa e os 3 evangélicos que estavam ali, a irmã Beth, o esposo e uma missionária, e começamos a dar a mão ali, eles começaram a orar, e manda fogo, eu não entendia nada, e de repente, meu irmão, Deus abriu meus olhos e comecei a ver anjos como que raios de fogo assim, para lá e para cá, na nossa altura, correndo assim ao nosso redor. E eu comecei a olhar aquele vulto, e eu de olho aberto, eles orando, manda fogo, Jesus, queima todo mal, queima os capeta e tal. Eu falei, gente, onde é que esse povo vai ver tanto capeta? Tem gente se preocupando tanto com capeta, esquecendo de Deus. Aquele dia Deus abriu o mundo espiritual, eu vi o mundo espiritual. Quando vi tudo aquilo ali, Deus traz uma pessoa andando de lado, mistério, e vem falando de língua estranha, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade. Porque quando você tem autoridade, você não olha se é doutor, se é juiz, você fala o que Deus manda falar. Quando não está cheio do Espírito Santo, fica na carne, fica na verdade. Aí vem um homem de terno e gravata, 1,90 m, eu tenho medo de entregar. Eu não sei se ele vai gostar, se não vai. Cheio do Espírito Santo, você fala o que Deus manda falar. Você não olha para o anel do dedo dele. Você não olha para o título que ele tem. Às vezes está precisando de uma palavra para mudar a história dele. E você só olha para a aparência e Deus olha para o interior da pessoa. É mistério. Amém? Aquele dia Deus tirou um homem vem andando de lá, que ele chegou para nós ali. Eu nem pedi nem permissão para o pessoal que estava orando, não. Colocou a mão na minha cabeça. Eu acho muita ousadia. Acho mesmo. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que o Espírito de Deus é espírito de ousadia. Nós não temos o espírito de temor. Nós temos o espírito de ousadia. Nunca me viu aquele homem, veio andando, aquele jovem, e pôs a mão na minha cabeça. Ele veio andando para o meu lado, eu pensei na hora, eu estava tão assim demoniado mesmo, que eu falei assim, eu vou rodar o pé nesse sujeito, está vindo para o meu lado aqui. Eu vou dar tanto... Ele está vindo para o meu lado aqui, o pessoal de olho fechado, ninguém olhando nada, quase que eu acordei, a gente acorda, ele está vindo para o meu lado aqui. Ué, né?
E ele pôs a mão na minha cabeça e não me perguntou nada. Eu caí de joelho ali e ele começou a profetizar na minha vida. Aquele dia eu aceitei Jesus como Salvador e nunca mais larguei. E não abro mão da minha salvação. Não abro mão. Faço peleja, pelenga. Conheci um pastor lá em Nova Viçosa, um homem descendente de índio. Ele tem cada expressão que eu queria ter copiado, mas fiquei sem graça, né? Tanta expressão que eles têm lá. Mas a gente passa uma pelenga, né? Passa uma peleja muitas vezes. Meu irmão, mas você sabe que Deus, Ele te fortalece. Deus nos fortalece. Aleluia. Nós temos que pedir a Deus experiência. Sabe que os meus filhos estão na igreja? Meus filhos estão na igreja porque minha oração, Deus, guarda meus filhos, Deus protege meus filhos. Não, falei, Deus, dá experiência para os meus filhos. Às vezes fico guardando, Deus guarda meu marido, Deus guarda meu filho, Deus, minha filha, meu filho, meu querido. Fala, Deus, dá experiência para meu marido. Fecha a porta. Você vai passar na peleja também, mas Deus vai te honrar depois. Eles ficam regalados para ele, tá nem para Deus, fica regalado das coisas. Deixa você em casa, vai pescar, some. Começa a Deus dar sonhos para ele. Dá sonhos para ele com a morte. Dá sonhos para ele com um caixão aberto. É isso mesmo. Vai pedir para dar sonho para ele em Guavaí, lá em Pipa, Natal. Nunca vai vir para Deus, meu irmão. Pede para dar sonhos para ele. Mas poupa a vida dele, Pai. É isso aí. O diabo não tem poder de tocar na tua casa, porque que você é intercessor, você é intercessora. Você é uma coluna de bronze na sua casa. Esse é o mistério. Então você pode pedir, Deus, fecha a porta. E Deus fecha. Às vezes dói em você, dói em mim, dói. Mas sabe que Deus está no controle da situação. Posso ouvir um amém? Amém. Quem não gostou, diga glória a Deus. O Léo não gostou. Amém? Quem quer ter experiência com os céus? Aqui você anda na terra, todo dia você tem experiência aqui. E, na verdade, nós somos uma igreja privilegiada demais. Você mora num bairro muito bom, todos aqui moram num bairro muito bom, mora bem, uma cidade abençoada demais, cidade bonita. 300 shopping center, né? Você devia agradecer a Deus mais, vir mais à igreja, não é só domingo não. Eu fico vendo o povo lá em Mucuri, gente. Povo crente. Mais de 30% da cidade evangélica. Mais de 30%. Aí eu vi aqueles jovens lá, uma igreja, 200 e poucas pessoas, 100 jovens. Aí nós chamamos para comer uma pizza e tal. Ninguém foi. Foi 1 ou 2. Sabe por quê? Não tem dinheiro para pagar uma pizza. E você fica gastando seu dinheiro todo e não honra a Deus com dízimo e oferta. Cheio do Espírito Santo, primeiro você pensa nas coisas de Deus, para depois você pensar nas suas coisas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é mandamento. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Coma pizza à vontade. Eu profetizo que você vai ter dinheiro para comer pizza todo dia, sanduíche todo dia, comer o melhor da terra. Mas honra o Senhor com seus dízimos e com suas ofertas. Honra o Senhor com a tua fazenda. Provérbios 3,13. Pastor, pensei na igreja lá. Cheio de jovem abençoado. Pensando no propósito de 40 dias. Quantos dias? 40 dias de jejum e oração, jovens. E santidade. Não puderam ir para a pizzaria depois do culto. Uma pizzaria igual o que nós temos aqui, só que depois do culto tem oportunidade. Aí oportunidade para louvar, fica lá uma caixa de som, violão, mais barato. Na igreja lá nem instrumento, nem louvor, nada. Estão totalmente por dependência. Estou falando, sabe o que estou falando? Eu estou falando sobre você honrar a Deus. O mistério lá é outro mistério. Versículo 56 diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e
arremeteram unânimes contra ele. Só porque o homem falou que viu os céus abertos, graças a Deus que eu não estou no meio de religiosos hipócritas aqui neste lugar. Porque esse testemunho que eu falei que eu vi, vocês poderiam me matar aqui agora, não é verdade? Isso aconteceu lá. Ele simplesmente falou que viu os céus abertos. Eu estou vendo o ceu aberto. O Senhor estava no grande sublime trono. À direita está o Filho. Está Jesus ali. A Bíblia diz que eles arremeteram contra ele. Eu imagino assim que, né, no popular, lixaram Estevão naquele momento. Pontapé, tapa na orelha, puxando o cabelo, chute nas partes íntimas dele. Eu imagino tudo que aconteceu com ele ali. Igual você vê muitas vezes aí nesses jogos de futebol, essas coisas todas que acontecem depois. Eles gritaram, arremeteram-se unânimes contra ele. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu. A minha Bíblia diz: adormeceu. Às vezes a dorzinha é só um probleminha todo, né? A gente começa a murmurar contra Deus. Sabe por quê? É porque a sua visão não passa desse ângulo. Começa a olhar para Jesus. Na sua dificuldade, começa a olhar para Deus. Na sua dificuldade, começa a olhar para Jesus. Eu sei que tem pessoas sentadas aqui ouvindo, pessoas pela internet que tenho certeza que não acreditam o que Deus já fez. Amém? Os milagres que Deus já fez. E Deus tem muito mais para fazer. Eu imagino assim, depois de tomar tanta pancada ali, ele é arremessado agora e começaram a apedrejar de maneira tal que a Bíblia diz que ele fala: Senhor, ele está falando assim: Senhor, eu sou teu. Eu estou prontinho, pode me levar, não tem pecado, não tem problema com ninguém. A Bíblia diz em Hebreus 4:12. Segui a paz com todos. Não, Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos falar comigo. Primeiro ângulo de visão: legalista, religioso, matar, apedrejar. Segundo ângulo de visão: ver a fé de quem tem fé. Muda a história de muita gente, irmãos. Muda a história de muita gente. E terceiro ângulo de visão: olhar para Jesus. Olha para Jesus. Resumindo, olha para Jesus. O pastor Robson não é o autor e consumador da sua fé. O pastor Robson não vai resolver o seu problema. O pastor Amaral não vai resolver. O pastor Mantino não vai resolver. Os pastores não vão levar você para o céu. Ele está só te encaminhando. Mas quem vai levar você para o céu é Jesus. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. Quem vai mudar a sua história é Jesus. Quem pode encher a tua vida é Jesus. Quem pode completar essa lacuna vazia que você tem, as insônias, é Jesus que pode te libertar. O resto é encantamento, é obra de feitiçaria, de macumbaria. Falsa religião, vendendo indulgências. Isso não é para a igreja de Cristo. Nem da época dos apóstolos, nem nos dias de hoje. É de graça você recebe, de graça você dá. Aleluia.
Amém? Não sei se é a mensagem que você queria ouvir essa noite. Né? Mas você que foi abençoado, foi edificado, dê um glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor.